como é que eu posso dizer, processo produtivo que proporcione mais escala perto dessas outras construtoras que estão surgindo agora? Então, certamente, a gente fala muito dentro da empresa da lógica fabril, né? A MRV ela é cada vez mais uma indústria da construção. E você imagina que nós temos 270 canteiros espalhados Brasil afora. Cada canteiro tem que ser planejado e executado com a lógica fabril, né? Então, nós somos uma empresa altamente padronizada, né? Altamente eficiente, não só no canteiro, mas em toda a engenharia que tem de engenharia por trás ou que vem antes da execução do projeto. Nós temos um time de produto, processo, planejamento e controle de mais de 300 pessoas, usando o que tem de mais moderno em relação a software, a processos, né? Então, certamente, a gente é a empresa mais industrializada do setor. E deixa eu te dar um dado curioso. Quando a gente fez o IPO, em 2007, há 19 anos atrás, naquele momento era necessário 12 operários para fazer o equivalente a um apartamento por mês. É um KPI que a gente mede há muitos e muitos anos. Essa mesma métrica, atualmente, é de 4,3 e no nosso benchmark interno é de pouco mais de 3. Então, olha o tamanho, o ganho de produtividade que a empresa conseguiu ter ao longo dos últimos anos. Isso por conta de escala, de inovação, foi isso? Exatamente. O Zambrano, a gente teve a oportunidade de visitar incorporações e construções em outros países, né? E o que a gente faz hoje no Brasil, em relação à escala, né? São mais de 40 mil apartamentos por ano, o que nos coloca em escala global como a quinta maior construtora em número de apartamentos construídos por ano. Então, acho que é uma métrica bem bacana, mas também em relação a processo construtivo, né, a industrialização do canteiro. De novo, já visitei muita coisa e a gente está num nível muito impressionante, ou muito diferente do que se vê, inclusive, fora do Brasil, né? A gente tem uma impressão que a nossa indústria da construção civil ainda é muito arcaica, muito artesanal, tem muito desperdício. Eu diria que isso não é mais verdade. Claro que sempre tem oportunidade, mas o que a gente vê nos canteiros da MRV hoje é um processo cada vez mais industrializado, padronizado, com muita coisa que vem pré-montada fora do canteiro. Tem muita inovação bacana já rodando os canteiros da MRV. Legal. Agora, para chegar nesse nível de produtividade, acredito que vocês devam ter errado aí ao longo do caminho, porque todo mundo comete erros, aprende, vai ajustando. Então, chegou um momento de você falar de um erro que você cometeu e o que aprendeu com isso. É o quadro O que o erro me ensinou. E aí, Rafael, conta pra gente um erro que você cometeu e o que aprendeu com isso. Mas se fosse ressaltar um erro importante, né? Nessa trajetória de muito mais acertos do que de erros, a trajetória da MRV, né? A gente foi justamente nesse ciclo, logo pré e pós-Covid, né? No qual a gente entendeu como organização que a gente deveria diversificar e crescer em outras avenidas e fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu diria que a gente tinha vindo de um ciclo longo, pós-IPO, entre 2007 e 2020, a empresa saiu de 4 mil apartamentos por ano para 40, gerou 3 bilhões de caixa, 3 bilhões de lucro, ou seja, foram muitos e muitos anos entregando resultados muito consistentes. E naquele momento a gente talvez tenha se sentido com uma capacidade de realizar qualquer coisa, né? Num contexto de juros muito barato, e a gente está no Brasil, na América Latina, a gente imaginou que aquele fosse ser o novo normal. Capital barato e a gente com uma capacidade de realizar muitos desafios novos ao mesmo tempo, né? E a gente sabe o que aconteceu, veio Covid, inflação, o juro saiu de 2 para 14, né? E essas novas avenidas que a gente entrou, né? Toda iniciativa nova tem uma curva de aprendizado, né? E ao fazer tudo isso ao mesmo tempo, num cenário no qual o capital ficou muito mais caro,
né, trouxe de fato um ciclo que foi um ciclo que a gente não trouxe geração de valor, pelo contrário, foi um ciclo que a gente tirou muito valor da MRV. Legal, muito boa dica, ter foco, é isso. Fundamental.